quero falar com vocês sobre possibilidades da aquarela de um jeito convencional ou trazendo muita riqueza artística, pictórica, no sentido da cor, possibilidades de fundo e etc. De técnicas criativas com a aquarela, composição, de experimentação de materiais, de sobreposição de camadas, e ele abriu muito a minha mente para essas possibilidades. Eu ganhei de presente de aniversário de um amigo muito querido e que me ajudou muito a dar esse passo além da aquarela como ilustração simples, trazendo ela para essa realidade. Então, como todo livro começa, apresenta os materiais, a gradação das cores, os tipos de papéis e a forma que você pode trabalhar com o pincel, o grão fino, médio grão, ou dependendo do tipo de prensa, se é prensado a quente ou a frio, tá? A trincha, a esponja, tipos que a gente pode extrair muitas técnicas e efeitos aqui. Como trabalhar papel seco e papel úmido. Proteger, então, o papel com a fita crepe. Trabalhando em papel molhado ou seco, técnicas básicas. Seco no seco, molhado no seco, molhado no molhado, misturas, abrindo áreas de luz, água fluindo, cola e mistura de cores. Técnicas básicas. Linhas e faixas, giz de cera, aquarela, lápis, tipos de pincéis, efeitos de textura com sal, reservas, depois vindo com camadas, reserva de espaço, isso é o que eu uso muito aqui, giz de cera para criar essa reserva, giz de lousa, também cria reserva, depois mostrando, aplicando a projetos as técnicas. Abrir, né, essas possibilidades de você aplicar a aquarela no seu trabalho e a partir disso gerar novas possibilidades criativas, você criar fundos, interferir nesses fundos depois com ilustração ou com suas letras, grandes produções de quadros e telas, papéis e outros suportes. Aplicar essas técnicas em suporte é o lugar onde a gente realiza a obra de arte. Então, o suporte pode ser o papel, pode ser a tela, madeira, parede, que é o lugar onde se realiza a obra. E a ferramenta é o instrumento que você utiliza. E esse instrumento pode ser o pincel, o lápis, estilete, etc. O pigmento é aquele que está sendo utilizado. No caso aqui a gente está falando do nosso pigmento é aquarela ou o volume aguado, né? Pigmentos aguados. Então, quando você começa a olhar para essas novas possibilidades, olha que incrível isso, somente com camadas e pinceladas. Você faz o fundo, depois vem com as texturas e aí vai cruzando as linhas. Aí você começa a ter na técnica aguada um grande recurso de produção original que você pode trabalhar, inclusive na parede. A única diferença é que você vai contar, certo, com o escorrido. Então, você vai direcionando o fluxo do líquido e vai permitindo que ele escorra e vai delimitando ali o espaço que ele vai, espaço máximo que ele vai poder percorrer. Alguns trabalhando sempre a partir de fotos, então você extrai a luz e a mistura das cores, certo? Então, você pode fazer da aquarela uma técnica que traz riqueza para o seu trabalho, as técnicas úmidas, pixelado, né? Uma ideia de pixelado, só atingindo, então, pixelado mesmo, quadriculado. Então, sempre que eu desejo aplicar alguma coisa mais original, mais fluida, eu recorro a esse livro, porque ele é muito bom. Uso muito essas técnicas, a técnica do sal, uso muito, já mostrei pra vocês, do álcool, enfim, são muitas possibilidades. Eu vou criar uma gradação, experimentação com faixas de cores, retratos,
Essas faixas são lindas. Esse daqui é que tá na capa, ó. Muito linda. Abstração completa, mas a partir de uma foto. Aplicação de ouro, amo. Aqui os conceitos básicos: abstração, claro e escuro, linhas de contorno, manchas, estrutura, massa, modelagem, silhueta, síntese, círculo cromático, contraste, divisão, escala, vibração cromática, cores saturadas, vários conceitos, atmosfera, esquema de composição, ritmo, gestualidade, modulação, linhas, manchas, muita coisa legal. Quando a gente se abre para isso, para essa experimentação, você tem uma liberdade muito grande, você tem um volume muito grande. Então, como sempre recomendo, começa pequeno, começa em quantidade. Papel 300 gramas. Ele tem essa gramatura e liso aqui desse lado, tá? Também vou mostrar para vocês que é possível vocês aplicarem isso com uma tela, que a tela vai ter diferenças, mas vai ser possível vocês aplicarem isso. Água, eu sempre deixo nesse recipiente por causa dessa pontinha. Aquarela em pastilha, seca, compacta, e aquarela em pastilha cremosa. Você pode sempre trabalhar com sua composição, você tem mobilidade, você põe para secar em um lugar, certo? Então, eu vou fixar. A fixação depende do objetivo, tá? A fixação ajuda o papel a não sair do controle, não amassar demais. Mas, às vezes, dependendo do efeito, não precisa. E dependendo da gramatura, também não precisa. Então, eu tô fixando ele na superfície aqui. Hoje nós vamos criar uns fundos, tá? Falando daqueles pincéis que a gente mostrou. Esse daqui é um que é bem fácil de achar, que é esse Condor, muito fácil de achar. Esse daqui é um que você coloca água dentro dele. O sal grosso, eu guardo ele sempre aqui. Esse pincel, por exemplo, é um que você acha por R$3, que é realmente uma trincha de pintar casa. Mas ele vem com uma cerda muito macia e que dá pra usar pra isso que a gente tá querendo aqui. Pincéis redondos que carrega bastante água. Os melhores são pelo natural, tá? Mas o pelo natural você só vai usar com aquarela mesmo. Se você estiver usando outro tipo de tinta aguada, que essas técnicas também se aplicam, tipo acrílica, então aí não pode usar pelo natural, senão você vai perder, vai estragar. Ó, esse aqui é o exemplo também que a trincha também você pode usar. A trincha normal assim, que dá pra você achar em vários lugares, que você acha em casa de construção. Essas trinchas são ótimas, são muito ótimas, ainda mais pra técnica que a gente vai aplicar aqui hoje, que é de realmente fazer os fundos e experimentar. Mostrei aqui a forma de fixação. Você pode ter várias pranchetas e deixar os projetos lá e trabalhar em todos eles ao mesmo tempo. Como o meu papel é de gramatura alta, as outras eu nem vou fazer direto aqui na mão. Eu vou tirar essa tela aqui. Então, eu já umedeci enquanto eu falo aqui com vocês. Eu deixo alguns segundos para ela soltar um pouco, certo? Como sempre, tá? A gente já pode até aplicar Você pode fazer isso com o grid, planejar o espaço com o grid, ou com a própria fita crepe para criar aquela bordinha legal. Fita crepe eu acho, né? Então, ó, tô mostrando que é com um pincel bem simples de vocês encontrarem. Já tá umedecido aqui. E eu vou fazer, então, pra você ver a diferença. No seco, ela vai puxar aqui, no molhado. Eu ponho a água e eu deixo a água lá. Não, gente, olha, alguém cronometrou quanto tempo você faz um fundo. Tiramos o grid, obra de arte terminada. Eu vou deixar a água passeando. Quero ver se eu consigo pegar aqui esse brilho. Isso, olha, eu deixo, dependendo do dia, se estou muito estressada, eu faço isso e fico só olhando a água pintar sozinha, deixo que ela pinta, certo? Então, o que é bom da prancheta é isso, porque você coloca, você tem mobilidade, você pode mandar para outros lugares, deixar secar, e você pode também ir manipulando assim, para ela ir criando outros desenhos. Por que o meu sal tá colorido? Porque eu uso e tiro ele depois, tá? Então eu guardo, porque eu uso ele bastante. O sal, o que ele vai fazer? Ele vai abrir textura e espaço de luz. Olha como ele sugou a água, ó.
como ele suga a água em torno dele. Então, onde cair uma pedrinha, vai formar meio que uma bolinha. Ele é legal pra você, por exemplo, tá trabalhando no fundo escuro, você usa o sal, ele pode criar um céu estrelado, por exemplo. Ele pode criar várias. Ó como ele vai puxando a água, como ficou seco. Tava uma pocinha aqui e agora tá... Ele vai concentrando a água em torno dele. Então, aí, ele vai formar esses espaços abertos, certo? Então, peguei aqui. Então, eu ensino vocês fazerem o grid, ou na aula do grid, porque o grid é a chave para tudo, everything, todas as composições, tá? Então, mostrei para vocês a trincha normal, o que ela pode propiciar para vocês. De novo, a trincha normal, trincha de construção mesmo, não é especializada em pintura, nada, tá? Para vocês verem que a questão dela é o quanto ela é macia. Eu acredito que ela seja sintética. Essa daqui é 3 quartos e 9 milímetros, certo? 19 milímetros. O quanto ela é macia, o quanto ela é longa e o quanto ela absorve a tinta, tá? Você pode até colocar água nela mesmo, assim. Ó como ela absorve. Eu pingo água nela, ó como abre. E aqui agora vamos fazer o que tanta gente tem sonho. O que acho que a coisa mais aquarelável que as pessoas têm contato é espirrar, né? Como que espirra? Então, do mesmo jeito, fiz uma piscininha aqui, mesma cor. Coloquei umas partes secas, pra você ver a diferença. E deixa ela fluir, deixa ela descansar. Fora essa chave que eu tô passando aqui pra você dos cartões originais. Isso aqui é uma mina de ouro, que você faz muitos, muito rápido. Eles podem até virar quadro, você pode moldurar. Você sempre tem um cartão original para entregar para a pessoa. Para todas as ocasiões, te ajuda a produzir bastante. Vamos usar o rolinho para vocês verem. Estamos aqui testando as técnicas. Estou colocando 3 cores aqui. Um pouco de água para fluir, né? O que é legal? Pega várias folhas, pega um dia especial, faz só fundo, não precisa ter essa pressa de sempre finalizar tudo, mesmo que a aquarela não dá pra ter pressa. Você pega as folhas, faz um fundo todos os dias, faz um fundo, deixa elas secarem, depois você volta. Depois que elas secam, você vai ter uma outra ideia de composição. Você tá com o olhar descansado, então você pega um dia, você pode fazer até 100 desenhos, 100 atividades, algumas você vai voltando, vai sentindo outras necessidades. Aí você pode fazer novas camadas, aí você faz várias camadas, você volta, você sentir necessidade, faz de novo por cima, certo? Gente, quando você pega o gosto, a alegria e essas possibilidades de fazer essa aquarela sem controle, fluida, deixando a água pintar, você não vai conseguir imitar nem você mesmo. Cada peça vai ficar tão única, porque tem muita emoção do dia, do sentimento do dia. E o que é bom, você pode treinar infinitamente. As aquarelas, assim, a minha aquarela eu compro porque eu quero, porque ela não acaba. Essa daqui eu tenho mais de 12 anos. Já vou comprar uma nova, mas é porque eu quero, literalmente, porque ela dura muito tempo. Se você usar bonitinho, limpar o pincel. Essa aqui ficou com uma coisinha que a gente já vai resolver, certo? Aqui, vou sangrar aqui já que caiu o negócio. Sangrar é quando o desenho passa do limite da borda, tá? 50% do espaço. Mas não é uma... Ó, tem que manter o desenho aqui. Você se orienta pelo plano de espaço, mas ele não tá te controlando, certo? So beautiful. E a imagem tá cortando o papel. Obrigada. Ó, eu fiz as flores de um outro desenho que eu tinha feito. Só que esse foi com esmalte de unha. Mas tem a mesma pegada. Consegue ver a água aqui, certo? Papel 300 gramas, para vocês verem que é bom você prender ele numa superfície, tá? Mas dependendo da gramatura e do efeito que você quer dar, não precisa. Você pode ir fazendo, você abre todos numa mesa, sua mesa vai fazendo todos de uma vez. Aqui hoje eu tô experimentando técnicas diferentes e eu quero mostrar na tela, certo? Chegou o momento da tela. A tela eu quero fazer stripes, mas ela vai absorver menos e isso é bom, porque se você quer fazer piscinas
e jeitos da tinta ficar aguada, ela retém bastante. Ela tem uma aspereza, certo? Então, essa é uma tela de 30 por 40, tamanho de 2 folhas de sulfite. Então, ó, uma folha de sulfite aqui, ó, tá vendo? 30 por 40, tamanho A3. O que é bom da tela? Então, ela tem essas diferenças. Outra, se você quer treinar para fazer a parede, é só você colocar ela em pé. Aí você vai perceber como a água flui, tá? Essa tela eu vou extrapolar, diferente dos papéis, do papel que... Diferente do papel que eu usei o grid, planejei espaço, etc. Aqui eu vou extrapolar, isso que é bom da tela também. Ela pede um pouco mais disso, assim, de pigmento, certo? Aqui eu quero dar uma ideia de floresta mais geométrico, tá? Então eu vou primeiro trabalhar com as linhas, faixas. Outras formas de que você pode usar aqui também na tela: cola branca você também consegue. Você pode usar verniz acrílico em tela, fica muito bom. E aí continua com a transparência. Você pode usar goma arábica. Então, como eu tô extrapolando, eu já vou contando a lateral aqui. Isso tá sendo assim mais... Ó, a mesma trincha de construção, viu? Água pra abrir. Ó, como o sal vai puxando a cor, ele vai pintando, tá? Vou mostrar de perto. Ó, o sal ele vai pintando sozinho. Sal grosso. Normal de churrasco. Vou colocar mais nada. Quem tiver alguma pergunta, gente, pode me colocar aqui. Certo? Então eu mostrei pra vocês, a gente aplicando. Tudo que eu fiz hoje é a primeira camada. Todos os trabalhos vão passar por uma retomada, certo? Porque a aquarela tem esse tempo de várias camadas. Então eu mostrei pra vocês aqui molhado no molhado, seco no seco, como usar outros pincéis para criar fundos, certo? Agora eu quero encorajar você a fazer isso quanto antes. Pega os papéis que você tem. Se você não tem os papéis na sua casa, usa qual papel você tem, tá? O importante é treinar. Se você não tem a tinta aquarela, você usa uma tinta aguada, bem aguada. Ou você usa pó xadrez com água para você começar a fazer. Assim que eu comecei, eu não tinha tinta de aquarela. Eu usava tinta acrílica, depois eu fui me aprofundando mais, tá bom? Tinta guache também, muito boa para você usar ela bem dissolvida e você vai sentindo essas misturas, essa coisa incontrolável que é você usar aquarela. Então é isso, amigas. Então, hora de vocês praticarem. Muito obrigada. Qualquer pergunta, pode colocar aqui para mim. Beijos.